Pessoal, então vamos lá, dar continuidade a semelhanças atômicas. Então aqui eu tenho um exemplo do elemento cloro, né? Eu tenho o cloro que tem massa atômica 35 e o cloro que possui massa atômica igual ou equivalente a 37. Vamos observar quais são as semelhanças que existem entre esses dois átomos de cloro. Ó, primeiro exemplo, o número de massa do cloro, 35. No segundo exemplo, 37. O número atômico do cloro 1, 17. O número atômico do cloro 2, 17. O número atômico número de nêutrons do cloro 1, 18. Número de nêutrons do cloro 2, 20. Quais são as informações desses dois átomos de cloro que eu posso dizer que são semelhantes? Se vocês observar o número atômico, né? Então, o cloro 1 vai apresentar Z igual a 17 e o cloro 2 apresenta Z igual a 17. Observam que são os mesmos valores. Então, quando você tiver átomos que apresentam a mesma quantidade de prótons, esses átomos vão ser considerados entre si como isótopos, tá? Então, isótopos são elementos químicos que apresentam a mesma quantidade de prótons, diferentes números de massa e diferentes números de nêutron. A única semelhança que eles apresentam entre si é a quantidade de prótons. Então, a primeira semelhança atômica são os isótopos. Quem são os átomos que podem ser considerados isótopos? Isótopos são os átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de nêutrons, consequentemente, números de massas diferentes também. Então, quando vocês relacionar semelhanças atômicas, existem 3 tipos de semelhanças atômicas. A primeira são os átomos que são considerados isótopos. O que são os isótopos? São átomos que possuem a mesma quantidade de prótons, diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons, ok? A segunda semelhança atômica. Então, para quem quiser fazer uma observaçãozinha, tá? No caderninho de vocês, para vocês conseguirem acompanhar o nosso conteúdo. Os átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa são denominados de isótopos. Então, é a primeira semelhança atômica, ok? Vamos lá. Eu tenho aqui, nesse exemplo 2, um elemento que é representado na tabela periódica pelo símbolo H. Que elemento é esse? Hidrogênio, não é isso? Então, o meu hidrogênio 1 aqui, ele tem número atômico igual a 1 e número de massa igual a 1. O meu hidrogênio 2, o que ele vai ter aqui? Número de atômico 1, número de massa 2. E o meu hidrogênio 3, número atômico 1 e número de massa 3. O hidrogênio 1, ele é considerado um monotério, ele é um hidrogênio mais leve. O hidrogênio 2, ele é considerado um deutério, ele é um hidrogênio mais pesado. E o hidrogênio 3 é considerado um tritério, ele é um trítrio, tá? Ele é um hidrogênio muito mais pesado ainda. Então, esses 3 tipos de átomos, se vocês observar, eles sempre vão apresentar a mesma quantidade de prótons. Então, tanto o monotério quanto o deutério, o tritério, eles vão apresentar ambos um próton. Então, eles são átomos considerados isótopos, apresentam a mesma quantidade de prótons, tá? No caso aí de outros isótopos que também vocês podem encontrar na natureza, é o carbono, né? Tem o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Mas se vocês observar, eles vão ter diferentes números de massa, diferentes números de nêutrons, mas a quantidade de prótons vai ser a mesma. Agora vamos lá para mais uma semelhança atômica. Eu tenho cálcio e tenho potássio. O elemento cálcio, na tabela periódica,
ele está representado pelo símbolo Ca. Quais são as informações que eu posso retirar do cálcio aqui? O cálcio vai apresentar número de massa igual a 40, então aquela característica que eu estava falando para vocês, toda vez que o símbolo A maiúsculo vier representado na composição dos átomos, A significa massa atômica. Então a massa atômica do cálcio 40, número atômico 20, número de nêutrons 20. O potássio, massa atômica 40, número atômico 19 e número de nêutrons 21. Vamos comparar o elemento cálcio com o elemento potássio. Quais são as semelhanças que eu tenho tanto no cálcio quanto no potássio? O que eles têm de igual aqui? O número de massa, né, gente? A massa do cálcio é equivalente à massa do potássio. Então, ambos vão apresentar 40 nos seus valores de massa. Então, quando eu tiver átomos que possuem a mesma quantidade de massa atômica, eu vou falar que eles são isóbaros. Então, o que são isóbaros? São elementos químicos que apresentam o mesmo valor de massa atômica, porém vão ter o número atômico e a quantidade de nêutrons diferente, ok? Então, se vocês quiserem anotar essa observação, esses dois átomos, tanto de cálcio quanto de potássio, possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos, ok? Então, a segunda semelhança atômica são os isóbaros. O que são isóbaros? São átomos que possuem o mesmo número de massa e diferentes números atômicos, são denominados de isóbaros, ok? E a última semelhança atômica que nós vamos estudar, ela é considerada isótonos. O que são os isótonos? Isótonos são átomos que apresentam a mesma quantidade de nêutrons. Então, eu tenho dois elementos químicos aqui, novamente. Eu tenho um cálcio e tenho um potássio. O que vocês vão observar? O cálcio tem um número de massa 40, número atômico 20 e número de nêutron 20. Professora, como é que eu vou saber o número de nêutrons? Lembra naquela teleaula lá? A primeira parte que eu passei agora para vocês? A fórmula para mim achar a quantidade de nêutrons vai ser N igual a quem é a massa atômica? A menos P. Quem é P? Prótons. Então, vai ser 40 menos 20. 40 menos 20 é igual a 20. No caso do potássio, eu tenho número de massa 39, número atômico 19 e número de nêutrons 20. Se eu comparar o elemento cálcio com o elemento potássio, qual é a semelhança que eles apresentam entre si? Tanto o cálcio quanto o potássio, ambos vão apresentar 20 nêutrons. Então, eles são átomos considerados isótonos. O que são átomos isótonos? São átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massa. Ok? Então, anotem aí no caderninho de vocês mais uma informação. Os isótonos são átomos que possuem o mesmo número de nêutrons e diferentes números atômicos e de massas. Pessoal, até a próxima aula, tá? Eu estou à disposição de vocês até às 17. Quem não entregou a recuperação, o prazo final é até hoje. Então, eu vou receber até às 17 horas. E aqueles alunos que não têm acesso à internet, que foram buscar o material na escola, por favor, façam a devolução, ok? Demais, estou aqui. Na próxima semana vou estar gravando mais uma videoaula. E aí, depois dessa videoaula da próxima semana, já vem a nossa primeira atividade do terceiro bimestre. Um grande abraço a todos.